Boa tarde. Hoje se inicia uma atividade aqui no Fórum Trabalhista Rui Barbosa. Nós estamos com uma palestra de como lidar com assédio moral, com o nosso assessor de saúde, Daniel Luca, que vai estar conversando com todos e todas, através do Facebook também, transmitido ao vivo, sobre como lidar com assédio moral, como identificar o assédio moral, como prevenir e como coletivamente lidar com esse assédio. Eu vou passar aqui a palavra agora para o nosso psicólogo e boa palestra para todos e todas. Primeiramente, boa tarde. Como o Marcos disse, eu sou Daniel, sou psicólogo, sou mestre em psicologia e venho já há alguns anos estudando e trabalhando junto com o Sintrajude na questão principalmente de assédio moral. E para começar, acho que apesar de muito se falar sobre esse conceito, sobre a ideia de assédio moral, muitas vezes o que ele é exatamente fica pouco claro, né? A gente tem compreensões que mudam muito sobre o que é, o que não é assédio moral, e não vai dar para entrar em todos os detalhes, obviamente, mas eu queria começar por isso, né? Porque os autores vão então entender que o assédio moral ele se caracteriza principalmente pela sua repetição, né? Então é um conjunto de ações negativas contra um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vai ter essas ações vão obedecer uma sistematicidade, digamos assim, né? Então a perseguição, ela não é um ato pontual, né? Uma ofensa pontual não caracteriza assédio moral. Mas espera aí, também não estou dizendo que uma ofensa pontual não é um problema, né? A gente tem que entender que outras coisas não são assédio moral, mas também são problemáticas, são violências psicológicas no local de trabalho, têm que ser combatidas, denunciadas, mas o assédio moral em si é o nome que é dado, então para isso que vai ser. Vão ter repetições, vai ter uma duração no tempo, né? É uma espécie de fato de uma perseguição contra um indivíduo ou um grupo de indivíduos. O que se percebe é que normalmente ele tem um começo mais sutil e vai ficando cada vez mais grave, né? Inclusive ao perceber que esse trabalhador, ele, ao conseguir isolá-lo em relação aos colegas, perceber que ele não tem uma solidariedade, não tem um vínculo, né? Não tem um apoio, digamos assim, o assediador vai então ficando cada vez mais à vontade desses atos de assédio serem cada vez mais explícitos, cada vez mais agressivos, e isso então vai aumentando, né? E o início, na verdade, que eu disse enquanto mais sutil, muitas vezes são atos que, se você analisa individualmente, parece até que são inofensivos, parece que a pessoa assediada está fazendo, está aumentando, né? Então a pessoa fala, mas eu cheguei, sei lá, alguns minutos atrasado, minha chefia chamou a atenção. Você vai pensar, mas ok, isso está dentro da prerrogativa da chefia, chamar atenção, se existe, né, se fizer de forma cordial, né, com urbanidade. Mas se a gente vai reparar a situação que está acontecendo no local de trabalho, e todas as outras pessoas chegam atrasadas e a chefia não fala nada, só fala com aquela pessoa, ou então reiteradamente só aquela pessoa tem algum ponto em que a chefia chama atenção, né? Então essa sistematicidade, essa repetição que vai dar o caráter de assédio, né? Pontualmente parece que não é nada, né? Mas essa repetição, por mais que seja pontualmente um ato sutil, ele também tem essa capacidade de gerar consequências psicológicas e dentre outras coisas, né? Mas é principalmente esse elemento então da sistematicidade, de um início mais sutil e se tornando mais explícito, e uma característica de perseguição. Pois bem, o que são mais ou menos esses atos, né? Acho que eles são muito diversos, cada categoria, cada local, cada tipo de chefia vão lançar mão de formas diferentes de assédio, né? Mas às vezes a gente, e principalmente eu nos atendimentos, no Sintrajude, dos servidores que vão até lá, ou então conversam comigo nas palestras e atividades em que eu tive presente, vão trazer principalmente alguns tipos de ações que são feitas dentro do âmbito do assédio moral no judiciário, e que eu vou comentar aqui como exemplos, né? Mas não se encerra só nisso. Mas um deles que é muito frequente é o isolamento, né? Ele pode ser tanto físico, de colocar a pessoa em outra sala, né? Ou então numa mesa mais afastada, ou até mesmo dialogar com os colegas, fazer uma certa pressão com os colegas na mesma vara, para que não se comuniquem com aquela pessoa, não falem com ela, não almocem com ela. Isso pode ser de forma tanto mais explícita quanto uma certa ameaça implícita, né? De que as pessoas parem de almoçar com a pessoa que está sendo assediada. E esse isolamento,
cumpre um papel muito importante no caso do assédio, porque é de fato você fragilizar ou até romper os vínculos que o trabalhador tem com seus colegas, né? Que é de fato a sua possibilidade de proteção efetiva. Então, fragilizar isso é uma das principais armas que o assediador tem. Então, esse é um dos elementos. O outro, por exemplo, ignorar, no sentido de chego na vara, enquanto sou diretor, sou uma diretora, chego na vara, cumprimento todo mundo, mas não cumprimento uma pessoa, né? O assediado ou assediado. Isso acontece repetidas vezes. Pode parecer pouco, né? Mas dá um recado, né? Dá um recado que, olha, um recado de, com você não quero conversa, né? Ou você vale menos que os outros. Isso repetidamente também tem um efeito. E além disso, uma questão também que faz parte do assédio, muitas vezes instruções pouco claras, não deixa muito claro o que é para ser feito, o que não é para ser feito. E essa confusão contribui também para o assédio. Eu vou explicar um pouco melhor o papel dela mais para frente. As cobranças excessivas, então, cobrar muito mais. E tudo isso é importante ter clareza de que uma pessoa, algumas pessoas sofrem mais isso do que os outros no local de trabalho, né? Essa ideia de perseguição mesmo. Se é generalizado, não quer dizer que não seja um problema, mas quer dizer que teria outras caracterizações no âmbito da psicologia, né? Seja um assédio moral organizacional, seja uma gestão por injúria, gestão por medo. Acho que a gente pode passar um pouco sobre elas ainda, mas primeiramente, né, eu vou falar sobre a questão do assédio. Então, essas cobranças excessivas, de cobrar mais trabalho de alguns, ou cobrar horário, ou cobrar que a pessoa, enfim, controlar mais o trabalho desse indivíduo, como uma forma de atentar contra ele, uma medida, né? Como um outro exemplo de assédio moral que acontece. Focar excessivamente em um dos das cobranças, ou então constrangimentos, né? Falas, ou apontar erros na frente dos colegas, apontar publicamente, muitas vezes apontar de forma mais ofensiva, né? Mas você não faz nada direito, mas você devia tentar prestar outro concurso, porque para esse você não serve mesmo, então você devia tentar outra coisa. Tem vários tipos de fala, como eu disse, podem ser mais sutis ou mais explícitas, que vão cumprir esse papel de constranger, né? Muitas vezes pode gritar, falar na frente dos outros, ou diminui a pessoa, às vezes ofensas de fato, né? Burro, incompetente, né? Isso também presente. E um outro elemento que vem até o sindicato nesses atendimentos é você colocar essa pessoa numa tarefa, digamos assim, acima ou abaixo do cargo, né? Ou da competência dela. No sentido, não diminuindo determinado tipo de tarefa, mas você entrou para determinado tipo de concurso, você tem determinadas competências, você ser colocado em outras muitas vezes é um ataque, né? Então colocar em funções menos valorizadas, às vezes mais mecânicas do que aquelas para as quais você prestou o concurso, como uma forma de assediar. Então um analista, às vezes fazendo uma tarefa super mecânica de só furar folha e tudo mais, não que essa tarefa em si seja menos digna que qualquer outra, não é isso que eu estou dizendo. Mas a questão é que você percebe que colocar essa pessoa na tarefa foi claramente uma ideia de persegui-la, de retirar aquilo que para a pessoa representa um prazer no trabalho, né? Que é o trabalho de analista, a parte que se refere ao analista, que a pessoa prestou esse concurso não foi à toa, foi porque ela se identifica, porque ela gosta, então ela é retirada para uma tarefa mais monótona ou qualquer outra qualidade pela qual ela não se interessa tanto. Ou então você coloca ela numa atividade mais complexa ou fora da sua área de competência, principalmente para que ela cometa erros, ou para que ela se sinta mais insegura na realização desse trabalho, e daí, ao cometer o erro, a chefia constrange, né? Aponta na frente de todo mundo. Então, uma forma de você colocar ela ali numa situação complicada e só ficar espreita para apontar e tudo mais. Então, esses são alguns tipos alguns exemplos de assédio que acontecem e que são presentes no judiciário, que a gente tem que ficar atento, né? Esses vários elementos, tanto mais sutis, retomando, repetindo, né? Quanto mais explícitos. E muitas vezes a gente nem mesmo percebe que está passando por isso, então é importante a gente treinar um pouco esse olhar para conseguir entender, identificar nos colegas e prestar solidariedade. E dentro disso tem um fenômeno que envolve um conjunto de medidas que é comum, que a professora Terezinha Baiana, a professora doutora da UFRJ, vai denominar de construção da incompetência. Que o que é isso? É um conjunto de ações que você faz que vai
construir digamos assim, uma ideia de que aquele indivíduo é incompetente na frente dos seus colegas. Então você passa instruções pouco claras, às vezes até instruções erradas, você alega erros que não aconteceram, você em alguma medida altera o trabalho desse indivíduo a ponto de possibilitar a ocorrência de erros. Você vai apontar isso também na frente dos colegas, às vezes não chama para reuniões. Enfim, um conjunto de ações aí que vão criar na mentalidade, na percepção dos colegas, aquele trabalhador, ele de fato não trabalha muito, né? Ele também encostado, é um trabalhador problema, né? Surge então essa ideia muito comum aqui no judiciário do trabalhador problema, o servidor problema. Ele que é meio... E daí uma pessoa que inclusive muitas vezes já está adoecido no âmbito psicológico por causa do assédio, para você colar o servidor problema com a pecha de louco é 2 segundos, né? Então fica, ele tem problema, né? Sabe? Toma remédio, essas coisas. Então você já tira ele da jogada como uma pessoa sã, né? Você tira ele como uma pessoa, um trabalhador, e pronto. Você já criou ali a justificativa para o seu assédio. E daí tudo que ele vai falar denunciando o assédio, as pessoas tendem a já colocar de lado, porque é uma pessoa que não bate bem. Então isso é algo muito grave e infelizmente acontece bastante nos relatos que chegam até a gente aqui no judiciário. Essa pecha de louco, e que muitas vezes é ligada a ações intencionais de prejudicar esse trabalho, prejudicar a atuação dos servidores. Então acho que esse panorama inicial é mais para entender então o que é caracterizado como assédio, quais são os elementos, as características que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar observando para poder, enfim, identificar e pensar reações, né? Eu pedi se alguém, pelo menos, fosse dando um toque do tempo, para eu também não me estender muito. Ok? Muito obrigado. Continuando. Ok, eu falei desse assédio, mas por que alguém faria isso, né? Só alguém meio perturbado, né? Teria uma ação tão agressiva em relação às pessoas. Pois bem, eu diria que isso também é um pensamento muito complicado. A gente tem uma tendência a achar que é doença todo aquele comportamento que não se encaixa no que a gente acha normal, né? E a gente falar que o assediador é doente, às vezes a gente está livrando a culpa e a responsabilidade desse assédio de vários outros atores que estão envolvidos nesse processo, né? E a instituição como um principal ator corresponsável por esse assédio. Porque se a gente só fala que ele que é sádico, a chefia que é sádica e assediadora, então parece que não tem nenhum problema organizacional que está contribuindo com isso, não tem nenhum problema da forma como a instituição se organiza. E as pesquisas cada vez mais apontam que existe um vínculo orgânico entre a ocorrência do assédio e o formato institucional, digamos assim, a organização desse trabalho. Então, quais são as regras para você ter benefício, para não ter, quais são os direitos e deveres, né, do servidor, da hierarquia, todo esse formato, né, jornada de trabalho, todas essas regras e formas de funcionar do trabalho que vão poder fazer dele um lugar fértil para a ocorrência de assédio moral ou não. Né? Então, vários elementos podem contribuir para isso. E, sobretudo, eu vou falar um pouco sobre o âmbito mais do local de trabalho em si e depois das questões mais institucionais. Né? Por que ocorre isso no local de trabalho? Ele está sempre ligado ao poder no local de trabalho. Né? Aquele que tem o poder, as relações, interesses de poder, no sentido de conseguir fazer o que pode, de mandar, de ter, enfim, capacidade de alterar esse trabalho, de fazer as coisas serem realizadas. Isso se expressa no âmbito de quem são qual o perfil principal dessas pessoas que são assediadas, porque normalmente vem a ideia de que é a pessoa que às vezes não consegue alcançar o ritmo dos colegas ou o ritmo de alta produtividade, por isso ele é assediado. Novamente, as pesquisas têm apontado que não é essa a realidade. E os meus atendimentos apontam que corroboram esses achados científicos da literatura. E, na verdade, as pessoas que são assediadas, a maioria delas são pessoas que foram elogiadas repetidas vezes nas suas avaliações, inclusive. Em algum momento parece que ela virou um péssimo servidor da noite pro dia, assim, né? Porque alguma coisa aconteceu, parece que não presta mais, daí as avaliações começam a ir todas ruins, ou seja, não são pessoas que trabalham mal, não são maus servidores, não são incompetentes. Então o que é? 3 perfis são apontados principalmente. Aquele que é ativista, né, que é porta-voz, em alguma medida,
das questões problemáticas, né, no ambiente de trabalho. Então, eu me incomodo porque ele vai apontar os problemas que existem, mesmo que não seja uma questão, né, de denunciar, de querer fazer nenhum... Mas eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu acho que tem coisa que eu estou vendo que está errada e eu quero que a justiça trabalhe de forma mais eficiente, mais humana possível, eu vou propor e tudo mais. E isso pode ser visto como um enfrentamento, né? Eu não quero pessoas reclamando do meu trabalho, ou comentando que tem que ser diferente, faz desse jeito, assim que funciona. Isso, muitas vezes, o candidato, então, ao assédio moral. O outro, aquele que é adoecido, né? Adoecido, seja principalmente se ela é adoecido pelo trabalho, porque ele demonstra que aquele trabalho adoece, né? Ele faz pessoas repensarem se eu devo continuar me desgastando e indo além do meu limite para trabalhar, sendo que tem uma pessoa, né, às vezes não é nem consciente, mas eu percebo que tem pessoas que adoeceram, que estão doentes por causa do trabalho, eu tendo a pôr um pouco o pé no freio, né? Além disso, as questões das licenças muitas vezes tendem a incomodar muito as chefias, e isso acaba sendo outra pessoa que muitas vezes se torna alvo, vítima de um assédio moral, né? Então, a pessoa que às vezes é ótimo trabalhador, mas vem com uma licença por algum motivo, por alguma questão, começa a ser mal visto, começa a ser prejudicado. E outro que é visto, o terceiro perfil, como a pessoa, o servidor Caxias, né? Que eu quero dizer com esse Caxias, entre aspas, né? Aquele que segue as regras, ele corretamente... Muito obrigado. Ele preza pelas regras, então às vezes é pedido alguma coisa, eu preciso disso para amanhã, mas o prazo para fazer tal pedido demora mais, não, mas então não faz esse pedido por esse caminho, faz pelo outro, não, mas isso está errado, mas faz pelo outro que a gente consegue amanhã, eu não vou fazer, essas são as regras, eu vou colocar meu nome em risco, tudo mais, candidato a assédio moral. Isso pode se dar em vários aspectos, tanto a pessoa que se nega a corroborar alguma pequena corrupção no local de trabalho, ou até mesmo aquele que preza exatamente para que as regras funcionem, conhece, leu, estudou bastante e preza para que as coisas funcionem como elas devem funcionar e não seguir esses caminhos que às vezes são atalhos errados, mas realizados, né? A gente sabe que qualquer trabalho tem um âmbito de trabalho prescrito, né? Que é aquela regra especificamente como ele tem que funcionar na sua regra, mas no dia a dia sempre tem um certo jogo, sempre tem uma coisa que não é exatamente aquilo, e essa é a forma de funcionar. E então esse terceiro perfil acaba entrando como um candidato a assédio moral. E a gente pode perceber que no geral eles estão sempre ligados a essa questão do poder no local de trabalho, né? Então algo que vai atentar contra o interesse de alguma pessoa ou de outra. Então às vezes eu tenho uma função, não quero perder essa função, a pessoa que está falando alguma coisa, está incomodando, eu tenho medo de que ela possa se tornar possa pegar a minha função, alguma coisa do tipo, né? O cargo de diretor, ou então alguém que faz parte, né? A gente percebe que tem grupos, né? No âmbito do judiciário, né? Pessoas que têm mais afinidade, uma espécie de... No senso comum, assim, panelinhas, né? Que vão se beneficiar e ter mais favoritismo aqui, mais favoritismo ali. E se em alguma medida alguns comportamentos vão denunciar isso, vão apontar, vão buscar alterações, podem também entrar no caminho desse assédio. Acho que tem vários elementos que eu poderia falar aqui, acho que tentando passar um pouco rápido, porque eu acho que o mais rico é o debate, né, aqui nesse espaço. Mas acho que o primeiro aspecto, então, para ficar claro, primeiro não, né, mas já no âmbito da organização do trabalho, é esse do assédio como motivado por uma relação de trabalho ali no local, no poder, na vara, mas que obviamente está ligado a um âmbito mais amplo, que eu vou falar que é esse âmbito institucional. Então, uma forma de funcionar da instituição que vai contribuir ou não, e daí alguns teóricos vão dizer alguns desses elementos possíveis, né? Como a justiça organizacional, a carga de trabalho, a coesão do grupo, o desequilíbrio de poder. E logo na justiça de trabalho a gente já tem alguma coisa que, peraí, a gente trabalha na justiça, mas quanto será que essas relações cotidianas são justas de fato? Né? O quanto a gente vê de justo. Então, o quanto a gente consegue entender de que os critérios são claros para quem recebe ou não uma função? Existe isso definido? Quem é que recebe? Quem é mais experiente? Ou quem tem melhor avaliação? Consigo sentir que a escolha de quem recebe ou quem deixa de receber, ou quem perde, é justa, segue
critérios justos, por exemplo, e eu não fiz uma pesquisa aqui, mas das conversas que se tem é que essa justiça não está colocada, né? O que mais se vê é que você puxa saco, não estou generalizando, mas dizendo que deixa essa brecha para que aconteça assim os casos de uso dessa função como uma coisa de controle, né? De eu poder ganhar gente para o meu lado, pessoas que são mais próximas de mim, então, sendo beneficiadas, e não o interesse, sobretudo, do judiciário. Então, a questão também da democracia, do controle sobre o próprio trabalho, e a gente tem um exemplo muito importante, a questão dos oficiais, né, qual que é o controle que eles têm sobre o próprio trabalho aí foi elevado a zero, né? Então ele decidir qual é a natureza desse trabalho, onde vai ser, óbvio que sempre tem uma correlação, porque é uma organização feita de várias pessoas, então eu nunca vou ter um poder 100% sobre o controle do meu trabalho, mas elevar ele reduzir ele ao mínimo, né, a ponto de eu ser alterado no meu local, sem menos poder opinar, sem menos ter sido escutado antes, é também um elemento de reduzir bastante esse controle sobre o próprio trabalho, e aí atentar também quanto no sentido de contribuir para um ambiente de conflito, um ambiente de insegurança, que são vários elementos que vão contribuir para a ocorrência de assédio moral. Eu acho que são alguns desses elementos que a gente poderia continuar falando sobre a estrutura do judiciário nesse sentido. Eu vou retomar, eu pretendo ainda, apesar de ter bastante tempo, não sei quanto tempo eu teria, sobre a avaliação sobre desse assédio, é um assédio institucional, né, que essa avaliação sobre o que aconteceu com os oficiais de justiça, acho que a gente tem que discutir bastante sobre isso. A avaliação que eu faço é que é um caso assim, de assédio institucional, de assédio moral organizacional contra um setor de trabalhadores, né, da instituição, e vários elementos, alguns elementos, acho que corroboram isso. Mas, pois bem, a gente deu um panorama um pouco sobre o que é o assédio moral, falamos um pouco sobre a raiz dele, né, esses elementos organizacionais que contribuem para isso, e que no caso, acho que aqui estão bem colocadas as questões desse favoritismo, né, que existe nas relações de trabalho aqui, de serem priorizadas as relações pessoais, infelizmente. Mas, pois bem, estou sendo assediado, né? O que eu faço? Qual que é a saída? O que pode ser feito? Acho que essa é uma discussão delicada, é a mais difícil e é a mais importante, né? Primeiro, acho que uma coisa a gente tem que ter muito claro, que é a saída é coletiva. Assim, todos os casos, muitas vezes demora para buscar ajuda, para conversar com o sindicato, conversar com os colegas, eu não quero porque eu não quero me indispor. De repente, aquele sofrimento chegou num grau tão insuportável que eu faço uma ação pessoal, falo diretamente com a chefia, ou entro com alguma ação no âmbito judicial, alguma denúncia. Olha, um servidor sozinho contra o tribunal, acho que não preciso falar muito aqui para saber que não tem possibilidade de ganhar, né? Infelizmente, quando a gente enfrenta um assediador, a gente não está enfrentando só esse assediador, né? A gente está enfrentando de fato um tribunal que não tem tido uma postura ativa de perseguir, não de perseguir, mas de denunciar, de investigar esses assédios, de coibir esses assédios, pelo contrário. Então, acaba sendo uma luta entre um enorme tribunal contra um servidor. E aí, infelizmente, os resultados são bem drásticos para a saúde mental desses trabalhadores, né? Porque quando ele consegue um ato desesperado de coragem para lutar contra, aí ele passa o trator por cima e a saúde mental desse indivíduo vai embora, fica muito prejudicada. Então, o elemento é organizar-se, solidariedade entre os trabalhadores é o ponto fundamental, né? Então, criar grupos que possam ajudar a identificar os casos de assédio, ir atrás, conversar com suas chefias, ou buscar conjuntamente formas de resolução, de conversar com o tribunal. Esse é o ponto principal. Então, dialogar entre os próprios colegas. Inclusive, se você não está sendo assediado, mas você percebe uma situação, converse com esse colega, né? Porque o sentimento de estar sozinho é algo muito forte, né? A pessoa assediada vai se sentir isolada e isso vai fragilizá-la muito. Fale sobre assédio moral, converse na sua vaga, converse com seus colegas. Mas eu acho que tem a questão, sim, de que é importante essa coragem, né? A gente se sente muito fragilizado, ainda mais se a gente tem uma leitura de que, olha, se eu enfrentar, eu
eu não vou conseguir, eu vou me indispor, né, com a minha chefia, vou me indispor com outras pessoas, daí eu não vou conseguir mais uma função, eu não vou conseguir nada, né, e esse medo surge. Mas eu diria que, olha, se você seguir esse pensamento, né, até o fim, ele não acaba nunca, você só vai baixar a cabeça para sempre, né, com esse medo de indispor para não conseguir uma função, alguma coisa do tipo, só vai fazer você baixar a cabeça cada vez mais. Então é importante essa união e conseguir ter a coragem, mas a coragem coletiva, de falar, de chegar na vara. O sindicato tem aqui também para dar assessoria jurídica, psicológica, política, né? Os diretores estão aí para dar o apoio também, junto com toda a estrutura do sindicato. E se organizar coletivamente e falar, e, né, apontar, denunciar, colocar isso explicitamente. Né? O quanto maior o silêncio sobre isso, quanto menos se fala, quanto menos se aponta para os assediadores, mais essa prática vai se manter e vai continuar, vai aumentar. Então acho que esse é um elemento fundamental. Além, obviamente, de cuidados. Tem um âmbito jurídico, que eu acho que é importante, mas a gente tem que tomar o cuidado de não ver ele como um elemento principal ou como uma principal via. Né? Se a gente está trabalhando na justiça e vê que está sendo injusto, né, não é no próprio âmbito da justiça, dos processos institucionais, que esse problema vai se resolver. Isso é uma fé que a gente tem que tomar cuidado de que ela é uma ilusão. Pode ajudar, é um ótimo instrumento, né? Não estou negando isso. E a gente tem que sim ter várias outras ações coletivas para pensar quais são as formas de estruturar desse trabalho que estão contribuindo para esse assédio. A gente tem que pressionar para que a administração tome uma postura firme sobre isso, né? Que se posicione, que façam cursos, que diga claramente que não quer, que busque formas de ou ouvidoria, ou mecanismos de resolução de conflitos entre trabalhadores. Ela tem que não apenas se posicionar, mas corresponsabilizar por esses assédios. O assédio que acontece dentro de uma empresa, de uma instituição, é responsabilidade dessa empresa, dessa instituição também. Não pode seguir esse discurso de que na verdade é um assediador, que na verdade é uma pessoa sádica. Não, são elementos do trabalho que propiciaram, por mais que não tenham feito de forma consciente, voluntária, né, querendo fazer que esse assédio acontecesse, mas no mínimo não pode ser conivente. Né? Não ser conivente, a instituição tem que manter uma campanha permanente de combate, de explicar o que de ajudar os servidores a identificar, né? E óbvio que isso é um âmbito de conflito, porque muitas vezes existem ganhos secundários desse assédio. Né? Ela pode falar que não existe, pode até ser que ela ache mesmo isso, mas também tem a questão de que muitas vezes ela se beneficia, né? Beneficia sua forma de estrutura autoritária interna, né? Beneficia por ajudar dessa forma a dividir os trabalhadores, ajudar dessa forma a fragilizá-los, a aumentar essa produtividade, né? Espremer ao máximo a produtividade desses servidores. E essa divisão e o medo do assédio moral contribui para quando ela desce uma resolução como esse ato, esse AI-5 aqui, fragilizar e dificultar mais a ação dos servidores, né? Então, existem ganhos que a administração tem, por mais que ela possa alegar que não tem nenhum interesse, que é um absurdo dizer isso, mas existem ganhos sim. Né? Então, se ela não está combatendo frontalmente esse assédio, ela está sendo conivente, ela está se favorecendo, se beneficiando, e a gente tem que apontar isso ela como responsável e tem que fazer uma campanha nesse sentido, né? Sobretudo também campanha com os outros elementos que eu coloquei, né? Então vamos problematizar essa situação da função, né? O quanto a função também não tem contribuído para colocar servidores contra servidores, não tem contribuído para fragilizar esses vínculos, né? Inclusive contribuindo para a ocorrência do assédio moral, né? Se não tem critérios claros, objetivos de quem pode ganhar ou quem pode perder uma ação, uma função, eu vou utilizar dos meios que me vierem à cabeça para tentar ganhá-la, né? Isso pode ser me aproximar de alguém ou pode ser atacar alguém, né? Não estou colocando a culpa no servidor, mas estou dizendo que essa dinâmica, então, vai promover uma relação de ataque, de incertezas, de confusão, né? Eu acho que é principalmente isso. Pois bem, eu falei bastante já. Eu queria pautar um pouquinho sobre a questão dos oficiais de justiça, que eu acho que essa é uma questão muito grave, que eu falei muito pouco,
né? Mas eu queria dizer que assim, a minha avaliação é que é assim, um elemento de assédio moral organizacional. O que é esse assédio moral organizacional? É aquele assédio que ele não tem exatamente uma cara, né? Não tem uma chefia direta que está ocorrendo, mas são, sobretudo, ações, portarias, né? Formas de funcionar dessa gestão que vão desvalorizar, não vão reconhecer, ou, sobretudo, vão atacar um grupo de trabalhadores. E, no caso, acho que é isso que acontece. Acho que tanto antes disso já vinham questões acontecendo, né? Eu acho que a contínua não valorização, muitas vezes, dos oficiais de justiça, no que se refere a não perceber a insegurança que eles estão submetidos, né? Não ter ações claras em relação a isso, não reconhecer parte do seu trabalho, enfim, desvalorizar isso, acho que faz parte, né, desse assédio moral organizacional. Mas uma ação, então, que vai retirar realmente o controle deles sobre o próprio trabalho, não vai escutá-los nessa alteração, vai colocá-los enquanto totalmente sem ferramentas para poder lutar contra isso, no sentido de que não são, exatamente, não foram escutados e não deram a eles a possibilidade de propor, de pensar junto, eles que sabem mais sobre o trabalho do que as outras pessoas. Enfim, acho que talvez não consegui dar a dimensão e a profundidade sobre essa questão dos oficiais de justiça, que acho que é bem grave, né? Mas acho que na discussão, nas perguntas, dá para aprofundar nesse sentido. Espero poder ter contribuído, espero que tenham gostado, pelo menos, desse ponto até agora, e acho que podemos marcar outras conversas, avançar nesse debate, né, aprofundar um âmbito ou outro toda essa discussão. Muito obrigado. Tem uma sala. Tá, ele está perguntando a minha disponibilidade no Sintrajude, né? Eu fico lá de segunda e terça, das 10 da manhã às 19 horas. Eu tenho outras tarefas também, então peço que, para ser atendido, que agende um horário, né? Ligue para o Sintrajude, agende esse horário dentro desse tempo, mas eu tenho esse tempo disponível. E alguma questão mais pontual, específica, talvez possa ser dialogado outro horário, mas no geral é esse que é a disponibilidade. Bem, pessoal, a gente vai encerrar aqui pelo menos a palestra e eu vou estar apresentando primeiro aqui uma cartilha que o Sintrajude produziu. Essa cartilha aqui de prevenção ao assédio moral, vamos combater juntos essa prática, tá? Que vem com uma agenda, na verdade é um diário de assédio moral no trabalho, tá? Esse diário serve para que o trabalhador, ele anote todo momento que ele achou que ele foi assediado, ele anote o que foi que aconteceu, anote o nome das pessoas que estiveram presentes e o nome do assediador. Isso aqui para a gente criar, né, um dossiê nosso sobre o assédio, para que caso a gente venha a ter alguma ação, procurar o sindicato, para ter alguma ação coletiva, para que a gente tenha uma memória, um memorial dos momentos que a gente sofreu assédio. A gente agradece ao Daniel, ao nosso assessor de saúde, ao psicólogo, agradece a presença dos colegas que aqui estiveram e também aos colegas que acompanharam pelo Facebook ao vivo na página do Sintrajude. Então, boa tarde.